libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. E socorro meu em tempos de aflição. E socorro meu em tempos de aflição. Boa noite, irmãos. Boa noite, Juventude CIB. Mais uma semana não podemos estar juntos, mas mais uma vez eu trago uma mensagem de reflexão para os irmãos. Há muito tempo atrás, na Rússia, na época ainda dos czares, existia um czar muito bondoso. E existia uma tradição que para ser soldado, para ser funcionário do alto escalão, do czar, a pessoa tinha que ter um currículo impecável. Então ela não podia ter dívidas, ela não podia ser mal falada, ela não podia ter reclamações dela. Ela tinha que ter uma boa conduta. E o czar era cercado por soldados que o serviam tanto para sua proteção quanto para outras coisas também. Mas havia um soldado no meio de todos que não tinha uma vida assim tão boa, que não tinha um currículo assim tão impecável. Ele era adepto a bebidas, a farras, e aí assim por muito tempo ele foi adquirindo dívidas. Ele acabou participando de jogatinas, acabou colocando seu salário em jogos, perdendo tudo e adquirindo dívidas. Ele saiu para a noite de jogos, de farras, e gastou muito dinheiro em bebedeiras. E assim ele foi se endividando, pegando empréstimo do banco, empréstimo com seus parentes, e ele foi se endividando cada vez mais, cada vez mais. Acontece que naquela noite o czar mandou chamar os serviços daquele soldado. O superior, já sabendo da história desse soldado, falou para ele: eu estou sabendo que você tem muitas dívidas, que muitas pessoas têm vindo te cobrar. E eu quero te dizer que se você não pagar as suas dívidas até a semana que vem, eu vou te denunciar para o czar e você será mandado embora. E o soldado ficou muito nervoso, muito preocupado, mas foi cumprir o seu plantão noturno lá na casa do czar, no palácio do czar. O guarda tinha uma tradição que o guarda deveria ficar a noite toda acordado numa antessala ao lado do quarto do czar. Então, enquanto o czar dormia, esse guarda ficava nessa antessala, protegendo, vigiando a porta do quarto do czar e também ali pronto caso o czar precisasse de alguma coisa. Ele foi para o seu trabalho e durante a noite, para não dormir, ele pensando nas suas dívidas, decidiu colocar suas dívidas todas no papel. E ali ele começou a escrever: dívidas com jogos, 30 mil moedas. Dívidas com bebida, 10 mil moedas. Dívidas com parentes que peguei empréstimo, 3 mil moedas. Dívidas no banco, 2 mil moedas. E assim ele foi colocando tudo o que ele devia naquele papel. E quando chegou ao fim da sua lista, longa lista de dívidas, ele somou e ele viu que ele jamais poderia pagar aquela dívida que ele tinha contraído. Ele ficou muito nervoso, muito preocupado, porque ele viu que não teria condições de pagar aquelas dívidas, nem com todo o trabalho da sua vida. E aí, sem ter o que fazer, ele escreveu embaixo: quem pagará essa dívida? Porque ele não poderia pagar. E aí ele se sentou, preocupado como iria pagar a dívida, se sentou no sofá nessa antessala e pensando nos seus problemas, ele acabou dormindo. Acontece que durante a noite, o czar estava sem sono, não conseguia dormir e resolveu ir conversar com o guarda que estava cuidando do seu quarto nessa antessala, para passar o tempo.
E quando o czar abriu a porta do seu quarto e chegou nessa antessala, encontrou o soldado dormindo. Na hora, o czar ficou muito irritado e ia chamar a atenção do soldado. Mas quando ele foi chamar a atenção do soldado, ele viu a folha de papel em cima da mesa. E ele pensou, o que tem nesse papel, né? Foi até o papel para ler o que estava escrito. E aí ele começou a ler as dívidas do seu soldado e leu as dívidas. E no final ele viu, quem poderá pagar essa dívida? E o amável czar se compadeceu do seu soldado e escreveu embaixo, eu pagarei, o teu czar. E aí o czar voltou para a cama e dormiu. Quando amanheceu o dia e o sol entrou na antessala, o soldado acordou assustado, levou um grande susto, porque percebeu que tinha dormido no trabalho. Ele levantou e viu o papel sobre a mesa. Aí ele foi até lá para pegar o papel e aí ele viu o recado do czar. Eu, czar, pagarei a tua dívida. O soldado ficou muito envergonhado, não sabia o que fazer. Ele falou, nossa, o czar veio até aqui, me viu dormindo e ainda viu todas as dívidas que eu tenho. O que será de mim? E ele ficou tão preocupado, andou para lá e andou para cá e falou, nossa, como eu estou arrependido de todas essas dívidas que eu contraí. Se eu pudesse voltar atrás e recomeçar, eu mudaria tudo. E ele ficou ali no seu trabalho, o czar acabou levantando, acordou, e o soldado, todo envergonhado, ficou no canto da sala e perguntou, senhor czar, o senhor vai me mandar embora? E o czar falou, não, eu pagarei a tua dívida. E o soldado ficou tão feliz com o seu czar, que se ajoelhou aos pés do czar e falou, eu irei te servir por toda a minha vida, em gratidão do que o senhor está fazendo por mim. E o czar pagou a dívida desse soldado. E esse soldado pôde recomeçar a sua vida novamente, longe de tudo aquilo que lhe fez mal. E eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, né? Através dessa história, a gente vê que nosso Senhor Jesus fez a mesma coisa por nós. Nós éramos como esse soldado, né? Que tivemos muitas dívidas com o diabo, de pecados que cometemos, talvez não bebedeira, talvez não jogos, mas mentira e outros pecados mais que cometemos. E nós não podíamos pagar nossa dívida. Nós não tínhamos condição de pagar nossa dívida. Mas o nosso amoroso Jesus teve misericórdia de nós. E só Ele podia pagar a nossa dívida tão grande aos nossos olhos. E Ele aceitou pagar essa dívida na cruz. E é graças ao nosso Senhor Jesus que hoje a gente pode ter uma vida nova, que a gente pode recomeçar a cada dia, porque Ele pagou as nossas dívidas com o pecado. E eu gostaria de ler uma mensagem que está em Colossenses, capítulo 2, versículo de 13 a 15. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta das nossas dívidas, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitórias. Amém, irmãos? Então quero repetir aqui o versículo, que ele acabou pagando a conta, pregando ela na cruz. Então todos os pecados que nós cometemos, Ele carregou, levou e deixou na cruz. E agora a gente tem que abandonar o pecado, abandonar toda essa vida de pecado e começar uma nova vida, onde a gente vai viver em gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que levou os nossos pecados na cruz. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.